Oi, gente, eu voltei aqui para continuar um pouquinho com vocês aquilo que eu tava falando nos outros vídeos. Então, eu quero terminar esse testemunho, quero terminar de falar o que Deus fez na minha vida nesse tempo. Mas antes de continuar, para falar para vocês o que aconteceu em 2020, como que foi trabalhar com Jocum, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ative o sininho, porque toda vez que eu postar vídeo, o YouTube vai te notificar. Também te convido a deixar o seu gostei, porque toda vez que você clica aqui no joinha, o YouTube ele entende que você gosta do meu vídeo, você também estará me ajudando, mas ele também vai entender, essa pessoa gosta desse tipo de vídeo e eu vou enviar esse tipo de vídeo pra ela. E também deixe o seu comentário, digite aí o seu amém, o que Deus tem ministrado, compartilhe conosco o que Deus tem falado na sua vida, tá, gente? Fazendo isso, vocês também estarão me ajudando. Me acompanhe também nas minhas redes sociais, por lá eu falo um pouquinho sobre saúde mental pro cristão, também compartilho o devocional diário. Também compartilho o meu canal com os amigos de vocês, com familiares de vocês, pessoas que vocês entendem que podem ser ministradas e alcançadas por Deus. E se tem alguém aí que também está interessado por Jocum, encaminhe meu vídeo. Vamos lá responder algumas perguntas. Como ser aceito por Jocum? Eu já falei isso no vídeo passado, mas só para reforçar. A porta de entrada da Jocum é a partir da ETED. É claro que tem bases que fazem alguns trabalhos voluntários, você pode ir lá passar algum tempo trabalhando junto com eles, mas para se tornar realmente jocumeiro, a porta de entrada é pela ETED, que é essa escola de treinamento discipulado que vai trabalhar fé, vai trabalhar caráter na sua vida. Você tem os 3 meses de teórico, depois os meses de prático, onde você faz viagem missionária. Então, depois da ETED, você pode fazer outras escolas de segundo, de terceiro nível, você pode estudar na Universidade das Nações, mas você também pode se tornar obreiro de Jocum. Então, ao final da sua ETED, você pode procurar a liderança e falar que você quer servir a base. No tempo, como aluno, a escola tem alguns custos, né? Porque tem os professores que estão ali ministrando nas nossas vidas, a gente tá vivendo na base, então tá gastando água, tá gastando energia, tem alimentação. Então, as escolas, elas são pagas, tem um valor, você pode pagar ela completa ou você pode pagar mensalmente enquanto você tá ali. No meu caso, eu fiz ela em 3 vezes, então eu fiz minha inscrição e depois continuei pagando, tá? E a gente paga na escola no período teórico, porque aí o prático é o levantar dinheiro pro nosso prático. Então, no período teórico você paga a sua escola e no período prático você tá ali levantando dinheiro pro seu prático. A sua equipe vai levantar ali um valor para ver exatamente quanto vocês vão gastar. Então, tem um valor específico que você precisa levantar para fazer o seu prático. Então, você precisa levantar uma continha antes, né, para você ter essa segurança. Mas se você não conseguir levantar tudo, você pode continuar levantando esse valor enquanto você tá fazendo o seu prático, que é essa viagem missionária. Já no tempo que você tá ali servindo como obreiro, a gente também tem uma mensalidade, só que uma mensalidade um pouco mais baixa, porque a gente não tá ali aluno fazendo a escola, né? A gente tá morando. Então, a gente tá pagando a nossa moradia como a gente estaria fazendo em qualquer outro lugar. Só que em Jocum é até um pouco mais barato, gente. Então, na base que eu fiquei, tem toda a questão da alimentação, da energia, da água, da internet. Lavanderia, na minha base, não precisava pagar, então tava tudo incluso nesse valor. É claro que a gente podia comprar as nossas coisas, a gente podia, quero comer alguma coisa mais diferente que não tá aqui no cardápio. A gente pode comprar e deixar ali, que é a nossa casa. Mas a gente tá trabalhando integralmente ali na base. Então, a gente também vive na base de oferta. Pode fazer Pode fazer alguma outra coisa para levantar sustento? Pode, mas o nosso trabalho, o nosso foco principal é ali na escola, a gente tá ali trabalhando, servindo. Então, deixa eu tentar me lembrar um pouquinho aqui do que eu fazia. Mas na ETED eu trabalhava com a intercessão, com o chá da noite, também cheguei a trabalhar no filme. Na base eu trabalhava na hospitalidade da base e eu também coordenava a escola de missões transculturais com a Débora. A gente era líder ali de Campinas. No caso, a Débora era a diretora geral de todas, mas eu trabalhava como coordenadora ali na Jocum Campinas. Fora disso, a gente também pode estar fazendo outras coisas. Então, a gente auxilia na sala de aula, a gente também auxilia na cozinha, tem toda uma escala. Então, vai ter dias que você vai auxiliar na sala de aula, vai ter dia que você vai estar ali na cozinha. E sim, gente, a cozinha é fazer comida para aquele mutirão de gente. Então, tinha dias específicos que a gente estava nessa escala. Tem a escala da manutenção também, então muda de acordo com a semana. Então, vai ter semana que você vai estar em alguma área para fazer a limpeza. Então, além desses trabalhos, a gente também está auxiliando os alunos que estão fazendo ETED. A gente caminha juntamente com o aluno, né? Como se fosse esse momento de discipulado mesmo. Então, toda semana a gente tem um encontro de 1 hora com esse aluno. A gente tá ali a semana toda orando pela vida desse aluno. A gente tá ali com as palavras que Deus entregou para eles. Então, a gente entende qual é o momento
momento de eu compartilhar essa palavra, o que é que eu preciso falar é esse momento mesmo de ouvir a voz de Deus, não somente para tua vida, mas também para servir o outro. E aí eu fui convidada para liderar um prático, que é esse período de missões, né? O aluno é enviado para fazer missões, que é o período prático da escola deles. E o nosso trabalho foi em Minas, então a gente ia trabalhar em 2 localizações, a gente ia trabalhar num trabalho específico e num outro local também, que era uma outra base, que era de Jocum mesmo. Só que acabou que por causa dessa situação a gente ficou esses 2 meses num lugar específico. Então a gente foi pro Vale de Jequitinhonha e a gente trabalhou em algumas comunidades, em algumas cidades ali em volta, mas o nosso trabalho principal foi na cidade de Jequitinhonha. E eu confesso pra vocês que nesse momento Deus já estava trabalhando no meu coração pra eu voltar pra casa. Mas eu fui sentindo de Deus que o meu tempo ali tava acabando. E aí ficava aquela coisa interna, né? Aquela guerra interna, tipo, eu quero ficar, mas ao mesmo tempo eu tenho que ir, e ao mesmo tempo que eu quero ficar também. Então eu entendi que eu precisava ir. Só que na minha cabeça eu tô indo, mas eu vou voltar. Então eu cheguei pra minha liderança e falei, né, olha, eu preciso tirar um tempo. Porque Deus tá me chamando pra tirar esse tempo. E eles falaram, Thalita, a gente precisa saber, você vai voltar? Você tem uma data? Você tá indo, mas você vai voltar quando? Você vai voltar ou você vai de vez? E eu não tinha essa data, Deus só tava falando pra mim ir. O meu coração falava, você vai voltar, eu vou voltar. Mas o que Deus tava falando pra mim era pra mim ir. E como eu não tinha uma data, eu não conseguia afirmar com eles, tipo assim, olha, é isso. Então eu falei, então olha, eu tô indo embora, chorando. Foi algo muito difícil de se fazer, mas eu fui embora. Só que uma coisa muito interessante é que Deus começou a ministrar na minha identidade que eu era missionária. Porque eu vejo alguns missionários que depois que eles voltam pra casa, eles não entendem que a casa dele é um campo missionário, as cidades que eles encontram um campo missionário, que talvez o trabalho que eles estão é um trabalho missionário. Às vezes eles voltam daquele trabalho onde eles estavam, às vezes eles voltam do trabalho onde eles estavam e ele desliga a chavinha, tipo, eu era missionário, aqui eu não sou. E aí Deus começou a me ministrar, olha, Thalita, você é missionária. Porque voltar pra casa é viver uma realidade completamente diferente. Voltar não é fácil, porque você tá morando com a tua família, que tem uma cultura diferente da tua. Porque esse tempo que você tá distante, você percebe que vocês têm culturas diferentes, que vocês pensam de forma diferente, que vocês vivem de forma diferente, porque você construiu a tua vida numa rotina, num ambiente diferente. E aí você volta pra um lugar que é o ritmo completamente diferente do seu. Então você começa a estranhar aquela casa, aquela família, aquela rotina. Então você tem que mudar seus hábitos, mudar sua rotina para se encaixar ali novamente e voltar àquela rotina de igreja 100%. E eu tinha muita dificuldade para voltar com a rotina de igreja, porque eu desliguei. A partir do momento que Deus falou missão tempo integral, na minha cabeça eu vou trabalhar só ali fora, eu não vou mais trabalhar aqui dentro da mesma forma que eu trabalhava antes, porque antes eu era muito inserida dentro da igreja. Então acho que os últimos 4 anos, faz 5 anos que eu voltei, mas eu acho que os últimos 4 anos foi os anos assim que Deus mexeu muito na minha estrutura, mexeu muito em mim. E eu tava vendo assim, turbilhões de sentimentos, era um furacão. E quando você estuda um pouquinho missão, você vê que demoram assim uns 2 anos pra você lidar com choque cultural. Quando você vai pra uma nova cultura, você se insere numa realidade que não é tua. Tanto quando você volta pra casa, porque talvez tenha essa sensação de, eu tô voltando pra um lugar conhecido. Só que você não é mais a mesma pessoa, você não tem mais a mesma rotina, você não tem mais os mesmos hábitos. Então tem um choque cultural reverso. E aí quando você estuda, você percebe que é cerca de 2 anos, mais ou menos, pra você viver isso. E no meu caso, eu pude perceber que realmente foram, assim, 2 anos muito difícil, muito complicado. Mas também foram mais tempo pra mim me ajustar, pra entender o que Deus queria trabalhar na minha vida, na questão da igreja, quais eram as curas que Deus precisava continuar fazendo, o que Deus queria fazer. Então foi assim, foi um tempo bastante... Então foi um tempo, assim, de alinhamento que talvez eu vivi num ritmo muito diferente do que eu tinha vivido até aqui, porque desde pequena eu era uma pessoa muito ativa e agora eu não tava mais tão ativa, eu tava parada. Tanto que os meus pais, principalmente minha mãe, ela falava, Thalita, você tem que fazer alguma coisa, olha o que Deus te fez na tua vida, olha o que Deus te entregou e você tá aí parada. Mas é porque foi realmente um tempo onde que Deus me pegou assim e falou, vamos esconder aqui, vamos trabalhar aqui. E foram coisas muito turbulentas, assim, internamente.
mas foi um tempo bastante necessário de eu viver. Então hoje eu tenho vivido uma outra estação, e aí eu posso compartilhar tudo com vocês aqui no canal, tudo que eu tenho vivido, e é isso que eu vou fazer. Quero compartilhar com vocês um pouquinho mais de estudos bíblicos, ensinar um pouquinho pra vocês sobre teologia, porque eu acredito que teologia não é só na vida acadêmica, mas tem que estar aberta para todos, e tem muita gente que não tem condição, né, de fazer um curso, então eu quero compartilhar com vocês tudo que eu aprendi, quero continuar compartilhando com vocês devocionais, quero continuar também compartilhando sobre questões emocionais na vida do cristão, como trabalhar a mente, o psicológico. Esse canal é um canal onde eu quero compartilhar o que Deus fez na minha vida, o que Deus me ensinou, o que Deus me entregou até agora, que eu posso entregar para a vida de outras pessoas, que as outras pessoas também possam receber daquilo que eu recebi. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para todos vocês, até o próximo vídeo. Tchau!